Meus irmãos, graça e paz, mais um dia, que seja um excelente dia na presença do Senhor. Hoje nós já estamos no nosso 9º dia, tem passado bem rápido. Espero que Deus possa estar falando com você, ministrando o teu coração, ministrando a tua alma, que aquilo que você está aí colocando diante do Senhor, o Senhor possa estar atendendo, te dando confiança, te fortalecendo a cada dia. E o nosso desejo também é para que o Senhor possa também estar movendo sobre a nossa igreja, para que possamos viver o querer, a vontade e a graça dele, em nome do Senhor Jesus. Que Deus esteja ministrando segundo sua graça. Hoje, no nosso 9º dia, o nosso também 9º capítulo do nosso Evangelho, o Evangelho de João, onde nós temos aí meditado, temos aí desfrutado deste livro que espero também que possa estar te abençoando no nome do Senhor Jesus. O que nós vamos ver nesse capítulo 9, ele continua no teor do 8, né? A gente vê aí mais uma vez um embate, mais uma vez uma questão com Jesus, uma questão com ele, e agora vem porque ele cura um homem cego de nascença. E é interessante quando você lê o capítulo, que ele inicia falando de cego e termina, o seu último versículo também está falando sobre cegueira. E o que nós aprendemos é que Jesus inicia tratando, curando uma cegueira física, de uma forma sobrenatural, né? Ali ele mistura terra com saliva, né? E passa no olho deste homem e este homem volta a curar, volta a enxergar. E percebemos que no final o Senhor Jesus termina falando de cegueira espiritual. Existem muitos que estão nessa cegueira, a gente começa a visualizar isso de uma forma muito palpável, parece que a cada dia mais as pessoas parece que não estão tendo simplesmente dificuldade de crer em Deus, mas parece que muitas vezes faz um esforço tremendo para não crer. Para perceber nisso? Porque não é simplesmente eu não sei, eu não vi, mas tantas teorias que têm se criado, tantas questões que têm criado para dizer que não, a vida não é só isso, a vida é muito mais. Então uma situação às vezes difícil de se entender, difícil de avaliar. Então a gente vê tantas cegueiras, tantas situações, tanta questão que não vê realmente que quando falamos de Cristo, não estamos falando simplesmente de religião, estamos falando de algo que transforma. E nós temos visto isso. Por isso que eu falo que às vezes é difícil a gente discutir, não queremos ir para as ruas para discutir, mas querendo irmos para a rua para mostrar aquilo que o Senhor tem feito por nós e em nós, né? Mostrar que um dia estávamos cegos e o Senhor nos deu a luz, nos fez enxergar novamente, e para que as pessoas possam então entender isso. Então, dentro de todo esse capítulo, a gente vai ver aqui um embate muito grande com os fariseus, de que Jesus havia curado, até a desconfiança daquele homem, havia feito um teatro, ele não era cego assim, e depois chamam seus pais, toda essa questão que acontece. Só que o que eu quero destacar nesse texto é o versículo 36, 37 e 38, que diz assim, diz que o Senhor cura, manda ele lavar, né, o Senhor passa ali, né, aquela lama no rosto dele, no olho dele, manda ele ao tanque lavar. Depois disso, né, ele vai sozinho, ele não vê Jesus. E aí começa todo o burburinho, começa toda a discussão, toda a questão. E quando chega aqui no versículo 36, Jesus encontra com ele novamente e faz uma pergunta. Vamos ver o 35, né, também. 35 tem o contexto dele. Diz assim: Jesus ouviu que o havia expulsado, e ao encontrá-lo disse: Você crê no Filho do Homem? Uma pergunta tão interessante, parece que tão simples, mas muito profunda. E se perguntássemos hoje, você crê no Filho do Homem? Se perguntasse para nós, você crê realmente em Jesus? Se parássemos agora, nesse exato momento, e nos questionasse dessa forma, eu creio em Jesus? Né? E aí a gente começa a buscar algumas situações, a buscar algumas questões.
E diz que o homem então pergunta a Jesus, né? Jesus faz uma pergunta e ele responde com outra pergunta. Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Eu creio que é uma resposta bem interessante para que nós possamos responder. Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele, Senhor? Para que eu possa, para que eu nele creia. Primeiro que a gente ele já usa a expressão Senhor, mostrando um respeito, mostrando ali de quem era a autoridade. Mas é importante a gente pensar nisso hoje, né? Se nós cremos no Senhor, cremos por quê? Por que nós cremos nele? Qual é o motivo? Quem é ele para que eu nele creia? E a isso Jesus vai responder também. Disse Jesus: Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então diz, né? Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. E aí quando nós nessas duas perguntas iniciais que a gente faz, acho que a, a resposta ela não é, pode parecer simples, mas não é tão simples, porque diz assim: Você crê no Filho do Homem? Responderia sim, creio. E a pergunta do homem, né? Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E aí a gente vem fazendo uma reflexão. O que, é que o Senhor tem feito por você? O quanto o Senhor tem te abençoado? Se nós hoje parássemos e olhássemos para as nossas vidas há não sei quantos anos atrás, 5, 10, 15, 20, não sei quantos anos você precisaria olhar para entender qual foi a transformação que o Senhor fez na tua vida. Qual foi o grande milagre? Eu creio que o maior milagre que o Senhor fez foi nos tirar da vida de pecado, tirar de uma vida de perdição, de uma vida muitas vezes de vício, e nos trazer para o reino da sua luz. Quantos de nós jamais imaginaríamos? Então, por que, que nós podemos crer? Porque o Senhor age em nós. O Senhor agiu no passado, trazendo sobre nós transformação e continua agindo nesse momento. Continua agindo na nossa vida. Nós podemos parar e responder: por que, que nós podemos crer? É a resposta que o Senhor está dizendo a esse homem, porque Ele está falando com você. Eu creio em Jesus, eu acredito nele, eu o adoro, porque Ele fala comigo. Eu adoro a Jesus, eu sirvo, eu creio, porque eu tenho de uma forma muito nítida, nós temos de uma forma muito nítida o seu direcionar, o seu guiar, o seu mover a cada dia. Eu creio que é isso que precisamos fortalecer, por isso que é importante a gente saber o que, que o Senhor tem feito por nós, o que, que o Senhor tem falado conosco, o que, que o Senhor tem nos direcionado. Que possamos, meus irmãos, nesse dia, parar para pensar nisso. Por quê? Porque se olharmos para trás e vemos um Deus, vemos um Cristo que nos garantiu a salvação, se nós olharmos para trás e ver um Cristo que realmente nos transformou com o seu poder e com sua glória, um Cristo realmente que nos transformou de uma forma sobrenatural, por que que hoje nós temos às vezes dificuldade de entender que o Senhor pode nos usar? Por que temos dificuldade de entender que Ele pode usar a tua vida para abençoar outros? Porque o Senhor Jesus que teve poder para nos transformar, o Senhor Jesus que teve poder para nos tirar do lamaçal do pecado, o Senhor Jesus que nos teve poder para ministrar os nossos corações, falar conosco e tirar de nós, e tirar as escamas dos nossos olhos, tirar toda a cegueira, será que não é o mesmo Deus que tem o poder para usar a tua vida para fazer o mesmo por outro? Será que não é o mesmo Senhor que pode usar a nossa vida como instrumento para abençoar? Será que de repente não estamos cegos para algumas coisas? Às vezes não estamos cegos quando se trata da salvação para a minha vida. De repente não estamos cegos quando falamos de Jesus para aquilo que Ele age em nós. Mas de repente estamos cegos para aquilo que Ele pode fazer através de nós. De repente podemos estar cegos, céticos, em crer naquilo que Ele pode nos usar, naquilo que Ele pode ministrar. Então que nesse dia, né, o Senhor possa abrir os nossos olhos para que possamos ver aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele tem feito e aquilo que Ele quer continuar fazendo através da sua vida, através da minha vida. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero mais uma vez louvar o Teu nome, agradecer a Ti o Teu cuidado, agradecer a Ti do Teu zelo, que o Senhor esteja, Deus querido, manifestando da Tua graça e da Tua glória. Senhor, nos ajuda realmente a crer a cada dia mais, a confiar cada dia mais, a realmente, ó Pai, entender que quando olhamos para o passado e vemos tantos dos Seus milagres, vemos tantas coisas que o Senhor tem realizado, que o Senhor tem feito, ó Pai querido, que nós possamos, ó Pai, continuar crendo,
Abra os nossos olhos, limpa, Deus, a nossa visão, para que possamos, ó Pai, ter visão da Tua graça, possamos, ó Pai, ter o nosso coração crendo em Ti, naquilo que o Senhor fez, está fazendo e naquilo que o Senhor pode fazer também através das nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que o Senhor nos chamou sim para a salvação, sabemos sim que o Senhor nos chamou, ó Deus querido, para comunhão contigo, mas sabemos também que o Senhor nos chamou, Deus, para cumprir a tua missão. Então, Pai, nos ajuda a fazer o teu querer, nos ajuda, Pai querido, a realmente olhar para as pessoas com olhar de misericórdia, olhar para as pessoas entendendo que elas precisam do Senhor. Então, Pai, derrama do teu poder, derrama da tua graça, da tua glória e da tua mão sobre nós. É que eu oro, meu Pai. Grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito, no nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus te abençoe. E mais uma vez que o Senhor possa te dar um excelente dia, em nome de Jesus.